amigos, companheiras e companheiros da Solidariedade. Sextou mais uma vez e aqui estamos para comentar os mais importantes acontecimentos da semana de interesse direto dos ativistas e dirigentes do Movimento pela Paz e a Solidariedade. O Sebrapaz se orgulha de fazer parte deste movimento junto às demais forças democráticas e progressistas do nosso país. Eu não poderia deixar de começar este programa sem mencionar o que significa a data de hoje, 29 de novembro, Dia Internacional da Solidariedade ao Povo Palestino, instituído pela Organização das Nações Unidas. Por que no 29 de novembro? Porque nesta data, no ano de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou o famigerado Plano de Partilha da Palestina, que determinava que, em tese, seriam constituídos dois Estados nacionais, o Estado israelense e o Estado palestino. Como se sabe, tal não ocorreu. Na verdade, começava ali o martírio dos palestinos. O plano de partilha foi injusto, acarretou a expulsão de mais de 800 mil palestinos dos seus lares. Estabeleceu a entrega à minoria colonialista proveniente da Europa, principalmente da região central e oriental da Europa, estabeleceu ali uma espécie de colonato, uma espécie de território mesmo de ocupação, em mais da metade da Palestina, e foram entregues as terras mais férteis a esses colonialistas. Como se não bastasse, o Estado sionista, desde então, foi expandindo incessantemente a sua ocupação. Hoje, o Estado sionista detém nada menos que 82% da Palestina original. É preciso lembrar que, depois da instituição do Estado sionista e da sua constante expansão, houve muitas guerras, houve muitos massacres e houve muitos genocídios. Nos dias atuais, a situação alcançou um patamar terrível, uma situação em que já foram assassinadas mais de 50 mil pessoas, isto sem contar aquelas milhares de pessoas que estão desaparecidas sob os escombros. É preciso também assinalar a destruição total da faixa de Gaza, de toda a sua infraestrutura urbana, o bombardeio de escolas, de hospitais, de universidades, de centros culturais, de mesquitas, onde os muçulmanos professam a sua fé, fazem os seus cultos, igrejas também cristãs, porque ali não só há muçulmanos, como também há cristãos. De modo que nós estamos assistindo a um genocídio continuado e, neste momento, um genocídio agudo, uma fase aguda desse genocídio. Ao mesmo tempo que está matando indiscriminadamente a população civil palestina, o Estado sionista está assassinando as grandes lideranças da resistência palestina. E, além de tudo isto, o Estado sionista está urdindo planos, juntamente com o imperialismo estadunidense, para perpetuar a sua ocupação. O plano é exterminar a população palestina ou reduzi-la a um mínimo em que essa população ficasse restrita a alguns aldeamentos, alguns povoados. E os sionistas israelenses colonizariam o total do território palestino, abrangendo Gaza e a Cisjordânia, impedindo, assim, a criação do Estado Nacional Independente do povo palestino. Neste momento em que se celebra o Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, como um dia estabelecido oficialmente pela ONU, e aqui no Brasil também, este dia é reconhecido. Neste momento, nós queremos reafirmar a solidariedade irrestrita do Sebrapaz à causa palestina e reiterar a exigência do cessar-fogo imediato, abrangente e permanente, e para que se solucione, em definitivo, a questão palestina, a causa palestina, através da instituição definitiva
do seu Estado nacional, soberano, autodeterminado e independente. E que esse Estado tenha o reconhecimento de um Estado de membro permanente da Organização das Nações Unidas. Nós temos a certeza de que as forças progressistas do nosso país, e temos a expectativa muito positiva com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntos, essas forças progressistas e o governo, continuemos unidos na solidariedade à causa palestina e dando a nossa contribuição como um país importante que somos no cenário internacional à plena realização da causa palestina. Neste dia em que se celebra a solidariedade palestina em todo o mundo, reafirmamos: a Palestina vencerá e o Brasil está com o povo palestino. Feito esse registro, eu queria entrar em alguns acontecimentos destacados na semana. Primeiro, foi eleito Yamandu Orsi, candidato da Frente Ampla do Uruguai a presidente da República, na companhia da sua vice, a Carolina Cossi. Yamandu Orsi é um líder progressista do Uruguai, dirigente destacado da Frente Ampla, é um sucessor no movimento de participação popular, que é a corrente política liderada pelo ex-presidente Mujica, portanto, ele é um sucessor do Mujica na liderança do MPP e vai ser um sucessor do Mujica na presidência da República, como será também o sucessor do Tabaré Vázquez, que foi o primeiro presidente que abriu caminho a um ciclo progressista, que foi interrompido, mas agora é retomado. Ao passo que a Carolina Cossi, a vice-presidente eleita, é uma destacada militante do Partido Comunista do Uruguai, já foi prefeita de Montevidéu e compõe, portanto, juntamente com o Yamandu Orsi, uma chapa de esquerda, uma chapa progressista, uma chapa avançada. Claro que nós não estamos aqui para fazer prognósticos de como será o governo uruguaio no mandato que se tomará posse a partir do ano que vem. Mas estamos aqui para expressar a nossa alegria com a retomada do ciclo progressista no Uruguai e desejar boa sorte e um excelente governo a esta dupla de líderes da esquerda e dos setores progressistas do Uruguai. Queremos expressar também o nosso contentamento com o fortalecimento da Frente Ampla, que é uma importante organização da esquerda uruguaia, uma organização histórica. E também manifestar o nosso contentamento com a possibilidade de que, além das transformações necessárias ao desenvolvimento do nosso querido país irmão, as possibilidades que se abrem para a retomada, num outro nível, da unidade das forças progressistas no plano da América Latina. Aproveito, inclusive, a ocasião para dar as boas-vindas ao presidente Yamandu Orsi, que vem hoje ao nosso país e vai ser recebido pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todo êxito às forças progressistas do Uruguai, todo êxito ao governo da Frente Ampla, sob a liderança de Yamandu Orsi e Carolina Cossi. Quero também, amigos, rapidamente mencionar como um importantíssimo acontecimento da semana o anúncio do cessar-fogo no Líbano. Um cessar-fogo que, é preciso dizer já inicialmente, muito precário. Um cessar-fogo num quadro de grandes instabilidades e incertezas. Já hoje, no primeiro dia depois do anúncio, no segundo dia, aliás, já foram anunciados também incidentes, já foram denunciadas de parte a parte violações do acordo de cessar-fogo. De qualquer maneira, nós, o Sebrapaz, saudamos o acordo de cessar-fogo. Ele ainda é insuficiente porque ele contém uma série de cláusulas que são difíceis de implementar. Por isso que é um cessar-fogo com prazo marcado. É mais uma trégua de 60 dias, porque há muitas cláusulas ali difíceis de implementar. Entre elas, a exigência de Israel de que o Hezbollah, que é o movimento que lidera a resistência no Líbano, seja extinto, que o Hezbollah seja desarmado e que ele se transforme numa organização de só menos importância. Aliás, foi por isto que Israel
concentrou uma grande parte da sua ação, além de ser visando a destruição do Líbano e da população libanesa, concentrou também uma grande parte da sua ação na tentativa de exterminar o Hezbollah através do assassinato dos seus mais importantes líderes. De qualquer forma, nós saudamos o cessar-fogo porque, vejam bem, amigos, desde há 13 meses de conflito, nós presenciamos de longe, assistimos de longe a ocorrência de 4.000 assassinatos, 4.000 pessoas mortas por Israel através dos seus bombardeios e das suas incursões assassinas no território libanês. 1.300.000 deslocados. Vocês imaginam o que é isso? Uma população mais de 20 vezes menor do que a do Brasil, ter 1.300.000 pessoas deslocadas dos seus lares. Por isso, é óbvio que as pessoas saíram às ruas em manifestações de grande júbilo por estarem retornando aos seus lares. E nós desejamos, portanto, que esse cessar-fogo ele não só seja por 60 dias, que ele se prolongue, que ele seja também abrangente e permanente, como nós reivindicamos para a faixa de Gaza, e que a paz seja retomada no Líbano, e que os imperialistas estadunidenses e os sionistas israelenses não ataquem jamais, outra vez, o país do cedro, que é como o Líbano é conhecido, é um país muito amigo do Brasil, milhões e milhões de descendentes libaneses vivem em nosso país em irmandade com o povo brasileiro. Então, nós desejamos, do fundo do coração, que esse cessar-fogo se torne em um cessar-fogo abrangente e permanente. E, para terminar o nosso sextou de hoje, porque também ninguém é de ferro, está na hora já de relaxar e fazer as atividades culturais e de lazer, eu queria mencionar rapidamente que nós estamos vivendo uma nova fase na guerra da Ucrânia, que é também chamada pelos russos de Operação Militar Especial. Que fase é essa? É uma fase de intensificação das ações russas, visando, talvez, é algo que eu especulo, não posso afirmar com certeza, mas visando, talvez, a uma espécie de ofensiva final, que leve, ou que crie as condições para fazer as negociações pragmáticas e objetivas, visando a pôr um fim ao conflito, ou pelo menos decretar também uma espécie de armistício ou cessar-fogo de longa duração, para que a paz se restaure ali naquela região da Europa, porque, como disse o presidente Vladimir Putin, quando os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a Alemanha e parceiros da OTAN autorizaram o Zelensky, presidente da Ucrânia, a utilizar os mísseis de médio alcance, mas em perspectiva também os de longo alcance, para atacar em profundidade o território russo, eles fizeram o seguinte: eles globalizaram a guerra, como disse o presidente Putin. Eles estão transformando um conflito local numa guerra global. E é por isso que ele deu aquele sinal e disparou contra a Ucrânia aquele míssil chamado Oreshnik, que significa uma espécie assim de amêndoa ou avelã, que é um nome figurativo para o tipo de ogiva que eles têm. E isto assustou o mundo, porque reina, apesar de que naquele míssil não havia armas nucleares, não havia ogivas nucleares, mas aquele míssil, que é um míssil hipersônico, que tem uma velocidade impressionante, tem capacidade de transportar e fazer explodir ogivas nucleares. Então, o mundo ficou assustado. E os imperialistas também. Eles perceberam que a Rússia não está brincando, a Rússia não está blefando e poderá levar às últimas consequências a decisão que já tomou de defender até o fim as suas fronteiras, a sua segurança e o seu direito à existência como uma potência soberana. Então, esses eram os assuntos que eu queria trazer para esse sextor, desejando a todos um excelente fim de semana e também, posteriormente, uma excelente semana na sequência. Um abraço a todos.